A África é o continente mais pobre do planeta, mas apesar da situação sofrida de seu povo, alguns empreendedores têm transformado a paisagem e, mesmo diante das dificuldades, conseguiram erguer impérios, maiores até do que aqueles criados por empresários dos grandes centros comerciais do planeta. Um desses empreendedores é o nigeriano Aliko Dangote, conhecido também como o homem mais rico do continente. Desconhecido para o grande público, Dangote é um verdadeiro gigante, que além de ostentar uma fortuna bilionária, também é responsável por iniciativas em diferentes campos. Mas antes de falar sobre ele, é preciso ressaltar a importância de seus antepassados, em especial seu bisavô Alhassan Dantata. Nascido na cidade de Bebeji, na Nigéria, no ano de 1877, Alhassan vinha de uma família muçulmana de comerciantes, que tinha um certo conforto até o falecimento de seu pai, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Além de perder o pai, o futuro empresário também foi abandonado pela mãe, junto com seus irmãos, sendo então criados por uma ex-escrava chamada Tata, cujo nome foi gravado no sobrenome pelo qual Alhassan passaria a ser conhecido, que em um dialeto local significa filho de Tata. Apesar de ter encontrado um lar, a vida não era fácil e desde cedo ele teve de trabalhar para sobreviver. Para completar, pouco tempo depois, ele e seus irmãos foram capturados e feitos de escravos durante o período da Guerra Civil que devastou o país. Após o fim do conflito, ele foi libertado, mas percebeu que estaria por conta própria e assim passou a comercializar todo tipo de produto que conseguia, inicialmente de forma consignada e depois com seu próprio estoque. E de vender um produto, ele passou a vender 2, 3 e foi multiplicando os seus recursos. Nesse caminho, em 6 anos, ele conseguiu enfim deixar a pobreza, mas queria mais, muito mais. E a oportunidade apareceu quando ele percebeu que os vários europeus que abriram negócios e corporações pela Nigéria poderiam precisar de robustos estoques de alimentos. A partir desse insight, ele coletou uma série de nomes de fornecedores que pudessem atender às demandas dos europeus. E dessa visão surgiu um negócio de intermediação que ligava produtores e consumidores em diferentes locais e rotas. O negócio começou extremamente pequeno, mas como havia uma grande demanda, rapidamente o dinheiro começou a entrar e permitir melhorias contínuas, que se transformaram em uma rede comercial que atendia várias cidades pelo país. Ao longo de todo o caminho, Alhassan utilizava sempre a mesma fórmula. Vivia de forma simples, economizava o máximo que podia e o dinheiro guardado era totalmente realocado no negócio, fórmula que tornava possível saltos constantes em seu negócio. O mais notável deles representava uma diferença enorme que tornou seu negócio altamente escalável. Enquanto seus concorrentes utilizavam diferentes carroças em vários pontos, dependendo também de intermediários, ele já começava a comprar sua própria frota de navios a vapor. E a fama fez com que uma companhia europeia chamada Royal Niger Company fidelizasse um contrato com a empresa do nigeriano para que fossem feitas operações de exportação que atenderiam vários negócios em diferentes países da Europa. Um negócio imensamente próspero, mas que fez com que o empresário pensasse em criar sua própria companhia de exportação. Algo que jamais saiu do papel por causa do excesso de burocracia nas regras impostas pelos países europeus, que preferiam aceitar empresas locais como negociantes. Contudo, apesar da negativa, até o final de sua vida, em 1955, Alhassan Dantata ficou conhecido como o homem mais rico da África Ocidental. Seus 5 filhos deram continuidade à trajetória de riqueza da família, mas a própria divisão em diferentes grupos fez com que o dinheiro se espalhasse, dando origem também a negócios em diferentes ramos. 2 anos após a morte de Alhassan, em 10 de abril de 1957, nascia seu bisneto Aliko Dangote. Assim como o antepassado,
Aliko perdeu o pai ainda criança e foi criado por seu avô, Sanusi, que, tal como o pai, também era empresário e deu as primeiras lições para o homem que mais tarde se tornaria mundialmente conhecido. Com uma vida abastada, Dangote se formou em uma prestigiada universidade no Egito, considerada um local extremamente importante para o povo islâmico. Ao retornar para seu país em 1977, ele teve uma ideia para resgatar o ofício do bisavô, o comércio. Foi assim que ele tomou $3.000 emprestados com um familiar e deu início à operação comercial que tinha uma diferença significativa em relação a seu antepassado. Ao invés de fornecer produtos para clientes europeus, ele importaria produtos do exterior e os venderia para diferentes pontos em seu país, enxergando um enorme potencial no mercado consumidor local, atuando como importador, intermediador e distribuidor. Para começar, ele passou a importar arroz da Tailândia e açúcar do Brasil, e o negócio, que começou com 3.000, em poucos meses já lucrava $10.000 descontados todos os custos, diariamente. Uma margem absurda para a época e que mostrava que o talento para os negócios estava em seu DNA. Anos depois, o negócio já operava toneladas e mais toneladas de alimentos. E o portfólio também incluía farinha, sal e massas, e ele também entrou forte no mercado têxtil, itens que deram origem ao conglomerado de empresas conhecido como Grupo Dangote e que ajudaram o empresário a formar uma fortuna milionária já no início dos anos 90. Entretanto, até aquele momento, Aliko apenas intermediava as relações entre produtores e compradores, mas ele enxergava que poderia ter uma margem muito maior se deixasse de ser o intermediador e se tornasse o produtor que fosse capaz de entregar diretamente para toda a rede de compradores. A partir dessa visão, ele começou a criar suas próprias fábricas e moinhos no ano de 1997, o pontapé para que sua fortuna ganhasse mais zeros e se tornasse bilionária. Além do sucesso empresarial, o empreendedor também ganhou reconhecimento mundial, e em especial com as autoridades de seu país. Por ser o principal empregador da nação e atuar em frentes múltiplas, o magnata foi agraciado com uma benesse estatal, que lhe concedeu os direitos para chefiar a antiga empresa estatal de cimento, um monopólio que aumentou ainda mais o seu patrimônio e o colocou em um novo mercado com potencial internacional. Para tocar a operação, ele investiu cerca de $319 milhões de seu próprio bolso, combinado com um empréstimo de $479 milhões junto a uma afiliada do Banco Mundial. O episódio também é responsável por gerar uma série de especulações em torno das relações dos governantes locais com o empresário. Em sua defesa, Dangote alega que, ao contrário de vários outros empresários, tanto da própria Nigéria quanto da África, ele não aloca seu capital e seus investimentos em outros países, e sim em sua terra natal. Inclusive, em 2014, ele deu a seguinte declaração a um jornal nigeriano: "Deixe-me dizer isto, e quero realmente enfatizar. Nada vai ajudar a Nigéria como os nigerianos trazendo de volta o seu dinheiro. Se você me der $5 bilhões hoje, vou investir tudo aqui na Nigéria. Vamos colocar nossas cabeças juntas e trabalhar." E sob essa filosofia, ele mantém a imensa maioria de seus negócios em seu país. Mas isso não o impediu de levar as operações de sua empresa de cimentos para outros 9 países do continente africano. Ainda assim, Aliko é considerado não só o mais rico do continente, mas também um grande protagonista, já que suas iniciativas geram milhares de empregos na região. De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Aliko Dangote é de $12,3 bilhões. Vale lembrar que o título de africano mais rico é concedido para o nigeriano, já que Elon Musk, apesar de ser sul-africano, não reside ou tem qualquer relação com o continente.
E a exemplo de seu antepassado, Dangote também mantém uma postura de discrição e reinvestimento constante em suas empresas. O que não significa que hoje, com seus bilhões de dólares, ele não aproveite os luxos que o dinheiro pode comprar, tais como carros velozes e mansões. Mas, graças a tal mentalidade, seus negócios prosperaram imensamente, especialmente desde que ele se tornou produtor. A título de exemplo, a sua refinaria de açúcar é a terceira maior do mundo, produzindo mais de 800 mil toneladas por ano. Um colosso que atende 70% das empresas da Nigéria que atuam nos ramos de bebidas adoçadas, doces, confeitarias e restaurantes. O Grupo Dangote é hoje o maior grupo industrial da Nigéria, com 3 empreitadas de capital aberto, uma no mercado de açúcar, uma refinaria de sal e a empresa de cimento, que hoje corresponde por 85% da riqueza do bilionário. E nos últimos anos, os negócios continuam crescendo e se diversificando. Além de fomentar o setor de commodities e do cimento dentro da Nigéria, desde 2009, ele opera uma empresa de telecomunicações especializada na instalação de internet por meio de cabos de fibra ótica. Ele também atua no mercado imobiliário e na produção de aço. E o próximo passo do empresário de 64 anos é tentar transformar o mercado de energia em seu país, mais especificamente no campo petrolífero, tornando a nação independente em relação aos demais países exportadores. A título ilustrativo, a Nigéria importa mais de 7 bilhões de dólares em combustíveis todos os anos, uma fatia relevante de capital que deixa a nação. Incomodado com esse fato, o magnata capitaneou um esforço de mais de 15 bilhões de dólares para criar uma das maiores refinarias de petróleo do mundo na cidade de Lagos, na Nigéria, aportando boa parte de sua própria fortuna na empreitada, que promete modernizar ainda mais seu país, tido como um dos mais prósperos do continente. E o novo negócio chamou a atenção de todo mundo. E sob os holofotes, resta a dúvida: qual é o limite para Aliko Dangote? Se depender de seu histórico, novos sucessos estão por vir. E por conta de todos os seus feitos, a história de Aliko Dangote é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!